Universidade. Instituição pluridisciplinar de formação de profissionais de nível superior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. Nos espaços universitários se formam quadros profissionais e lideranças para o mercado e para o Brasil. Mas como ocorre a gestão universitária? Como são eleitos os reitores? Quem define as políticas e as diretrizes? Qual a participação de docentes, estudantes e demais profissionais nas decisões internas? Em que medida interesses políticos e econômicos externos atingem a autonomia desses territórios de produção e compartilhamento do conhecimento? Aliás, por que a autonomia universitária prevista na Constituição de 1988 ainda não foi devidamente regulamentada? São perguntas para o debate e o aperfeiçoamento da democracia universitária, que é uma reivindicação do movimento estudantil e de trabalhadores. Uma luta que, de novo, ganha voz para além dos muros dos campi. Universidades mais qualificadas e democráticas fazem parte da construção de um país melhor e mais justo. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute possibilidades de aperfeiçoamento da democracia universitária. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo e 93.3 na Baixada Santista. Participe desse debate pela internet ou pelo telefone 0 operadora 11 4930 7356. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Aníbal Ribeiro Cavalli, que é diretor do Sintusp, o Sindicato dos Trabalhadores da USP. Carolina Ucha, diretora do Diretório Central de Estudantes Livre da USP, e Virgínia Barros, presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Bem-vindos. A Constituição Brasileira de 1988 consagrou pela primeira vez o princípio da autonomia universitária plena. Mas o que isso significa? Nesse primeiro bloco, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre a autonomia nos campos administrativo, de pesquisa científica, de ensino, de gestão financeira e patrimonial. De novo, bem-vindos. Vou começar pela presidente da UNE aqui, Virgínia. Bem-vinda novamente à TVT. Como é que você vê e nos explica um pouco sobre a autonomia universitária? Acho que sobre a autonomia universitária, existem tratados sobre a autonomia universitária, existem teses de mestrado, doutorado sobre a autonomia universitária. Esse é um tema muito complexo, mas em síntese, se eu pudesse falar em poucas palavras sobre autonomia, eu diria que a possibilidade da universidade decidir por si só os seus rumos, em constante e permanente diálogo com o conjunto da comunidade acadêmica. Então, a autonomia universitária é o que garante que a universidade seja, de fato, um espaço de livre expressão e de livre circulação do pensamento, para que a universidade, inclusive, possa atingir a sua finalidade maior, que é, para além de formação profissional, ser um espaço de produção de novos conhecimentos voltado para pensar o Brasil, para pensar o mundo, para pensar os problemas da nossa sociedade. E para que a universidade possa fazer isso de forma livre, o princípio da autonomia universitária é o que garante que ela possa, por si só, em permanente diálogo com a comunidade acadêmica, definir os seus rumos. Carolina, DCE da USP, aliás, a USP em greve, entre outras coisas, pedindo eleições diretas para reitor, defendendo democracia na universidade. Como é que você lê a questão da autonomia universitária? Eu acho que a USP ela tem um exemplo concreto de falta de autonomia universitária, né? Que eu acho que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é a questão, por exemplo, do reitor ser escolhido pelo governador do estado de São Paulo, né? Eu acho que isso é completamente uma falta de autonomia universitária, primeiro porque os estudantes da USP, eles mal têm voz na escolha do reitor, porque é uma eleição completamente antidemocrática, que eu vou poder expor, acho que melhor isso daqui a pouco, mas além disso, além de ter pouca voz, os estudantes, funcionários estudantes e funcionários mais terem uma pouca voz e não poder escolher quem que vai gerir a universidade, às vezes a escolha deles não importa muito, porque na verdade quem vai colocar esse reitor vai ser a escolha do governador, né? Então acho que, para mim, esse é um exemplo claro de falta de autonomia universitária. Eu acho que a USP e as universidades estaduais paulistas, elas têm um exemplo claro de falta de autonomia, que eu concordo muito com isso que a Vicky falou. Acho que a autonomia é muito isso, e a falta de autonomia, acho que o exemplo concreto está na USP, assim. Aníbal,
Na USP, o reitor é indicado por meio de uma articulação de procedimentos que vai da congregação para o conselho universitário, apenas os professores titulares, e depois disso ainda uma lista para ser tríplice a ser escolhida pelo governador do estado. Como os trabalhadores, não os docentes, né, os trabalhadores que não são docentes da USP, se posicionam em relação a essa questão e à autonomia universitária? Bom, quanto à questão da escolha, o processo de escolha, né, não é uma eleição, é um processo de escolha. Eu digo que é um processo de escolha porque o colégio eleitoral, no caso da Universidade de São Paulo, a USP, nós temos uma comunidade que chega próximo de 120 mil pessoas, né, somando aí 17 mil funcionários, em torno de 7 mil professores, né, e um número bem maior entre estudantes de graduação e pós-graduação, que aí totalizariam algo próximo de 120 mil. O processo de escolha, até o momento, ele se dá em 2 turnos, apesar que na última Conselho Universitário houve uma mudança. Esse espaço, que seria o primeiro turno, que agora já não existe mais, né, a partir desse momento, dessa escolha que está por vir, menos de 2 mil membros participam, tá? Ou seja, dentro de 120 mil é um número irrisório, né? 1,5% mais ou menos. Deste montante, grande parte são professores titulares, né? Que é o grau mais elevado da carreira docente. E, por exemplo, só para você ter uma ideia, o Conselho Universitário nós temos 3 representantes de trabalhadores, de funcionários. Os estudantes, se eu não me engano, somando os de graduação e pós-graduação, se não estou enganado, são em torno de 12. De 12 né? a 15. De 12 a 15, então. E aí, o Conselho Universitário, por exemplo, ele tem mais de 300 membros. Então, 12 ou 15 mais 3 também não é nada perante os outros 300. Assim como nas congregações também, porque as congregações que seria o primeiro processo de escolha, tem congregações que têm um funcionário como representante. Às vezes até 2, e em poucos casos 3 representantes. Um exemplo de 3 representantes é a Faculdade de Direito, que é a unidade que o Rodas foi diretor e hoje está como reitor. E aí passa pelo final a questão da escolha de uma lista dos 3 mais votados, né, pelo governador para definir. Entre os 3 ele pode escolher em qualquer um dessa ordem, mas lembrando que o Rodas, o atual reitor, João Grandino Rodas, ele era o segundo da lista, né, foi escolhido pelo então governador Serra, que o anterior governador a fazer isso, né, se me falha a memória, foi em 1981, quando Maluf era governador do estado de São Paulo, que tinha escolhido não o primeiro da lista, né? Não, ou seja, o processo exatamente, o processo já é antidemocrático, porque a comunidade fica aquém, ela fica totalmente fora do processo, da discussão, e infelizmente, né, a gente sabe muito bem que todo esse processo de escolha sofre a influência das questões das fundações, dos interesses de mercado, né? Então é uma disputa política que acontece. Não à toa o governador escolheu também o segundo, então também foi um posicionamento claramente político. Queria saber de você o seguinte, quer dizer, há muitos argumentos quando esse debate vem à tona, o debate da autonomia universitária, se a autonomia universitária é uma autonomia absoluta ou uma autonomia relativa. No seguinte sentido, quer dizer, a autonomia de livre pensamento, a autonomia de liberdade de ensino, de pesquisa, de produção de extensão, né, é um tipo de autonomia. A autonomia, digamos, financeira e orçamentária, há muitos argumentos na direção de que, como a universidade pública é mantida com os impostos dos contribuintes e ela recebe uma parcela do orçamento, no caso das estaduais, do orçamento estadual, no caso de escolas municipais, de universidades ou instituições de ensino superior municipais do município e das federais, da Federação da União, que então, a dotação orçamentária não é de autonomia da gestão universitária, embora a execução do orçamento, uma vez definida pelo governador ou pela presidência da República, dependendo se é federal, estadual, municipal, etc., o tamanho do orçamento que irá para as universidades faria a gestão desse orçamento. Como que vocês pensam a autonomia? A autonomia é autonomia acadêmica ou autonomia que é reivindicada pelo movimento estudantil, pelo movimento de trabalhadores, é uma autonomia, digamos, mais absoluta? Vicky.
Primeiro, eu acho o seguinte, eu acho importante reafirmar a autonomia como um princípio para a existência da universidade, até porque na história do Brasil eu acho interessante a gente analisar os períodos em que essa autonomia foi ferida, que eram períodos, em geral, autoritários ou em períodos conservadores. Então, onde foi que você teve a maior ferida da autonomia universitária? Foi na época da ditadura militar e, mais recentemente, na década de 90, nas universidades federais. As universidades federais, elas sofreram muito com as medidas neoliberais do governo da época, o que fez com que a sua autonomia fosse recorrentemente invocada para que a universidade pudesse resistir ao desmonte e ao processo de sucateamento que o Estado brasileiro tentava submeter às universidades. Então, eu acho importante só resgatar isso, porque os momentos em que a autonomia universitária foi questionada, geralmente ela era questionada para atender a ideias mais conservadoras da sociedade e não para garantir, de fato, a universidade como um espaço de livre circulação do pensamento. Então, primeiro isso, porque eu acho muito importante enfatizar essa ideia de autonomia universitária. A Constituição, quando fala de autonomia universitária, né, no seu artigo 207, e para além do próprio debate legalista, eu acho mais do debate político mesmo, ela trata da autonomia pedagógica, didática, né, administrativa, autonomia de gestão financeira. Aqui nas universidades estaduais paulistas, diferentemente inclusive de muitas das universidades estaduais do resto do país, a universidade já consegue ter autonomia do ponto de vista do seu aporte financeiro, né? De 9% a 10% do ICMS do Estado de São Paulo vão para as universidades estaduais. E no momento, inclusive, que essa própria autonomia financeira tentou ser ferida, na época que o José Serra era governador, era para o governo do Estado tentar direcionar as formas como o orçamento teria que ser aplicado dentro da universidade, também para servir a interesses mais conservadores. Então, eu acho muito importante a gente, quando debater a autonomia universitária dentro desses marcos também. Para além da autonomia pedagógica, ou seja, dessa autonomia que a universidade tem para pesquisar os temas que considera relevante, em diálogo com os professores, com os estudantes, com o conjunto da comunidade acadêmica. Da mesma maneira que ela tem a possibilidade de definir esses seus rumos pedagógicos, ela também tem que ter a possibilidade de definir os seus rumos administrativos e financeiros. E uma coisa que eu acho muito importante, que é algo que não acontece nas universidades estaduais paulistas hoje, que o exercício da autonomia universitária, do nosso ponto de vista, exige também o exercício da democracia interna da universidade, a radicalização da autonomia interna da universidade. Porque de nada adianta você dar mais de 4 bilhões de reais para a USP anualmente se a comunidade acadêmica não participa das discussões em torno de que esses recursos serão investidos. Então, é fundamental que nesses espaços, nos conselhos universitários, enfim, também nos conselhos de institutos, de centros, nos próprios conselhos do curso, tenha esse espaço para diálogo com os funcionários, com os servidores técnicos administrativos, com os professores e com os estudantes, para que em conjunto a comunidade acadêmica possa, de forma democrática, definir os rumos dos recursos da universidade, as decisões políticas da universidade, enfim, e, claro, as decisões pedagógicas e tudo que se refere à produção de conhecimento e à circulação do conhecimento dentro da universidade. Posso só colocar uma coisa que a Vicky falou, que é muito importante, vou ligar um pouco que o Aníbal falou também, que é a questão das fundações que estão dentro das universidades, né? E aí isso fere completamente a autonomia acadêmica. E em cursos de humanas não tanto, mas a gente vê na USP, por exemplo, em cursos de nutrição, medicina, às vezes esses cursos eles não têm uma autonomia acadêmica para poder ter pesquisa que eles querem, porque sempre tem alguma empresa, alguma fundação, colocando um bom investimento lá, numa universidade pública, o que é um absurdo, e isso acaba fazendo com que as pesquisas sejam direcionadas para um lado, né? Então, acho que, claro, o que a Vicky falou, que precisa ter autonomia acadêmica, e já, pelo menos na USP, que acho que é onde eu sou diretora do DCE, já não temos, né? Então, isso não tem. Agora, a autonomia para a gente decidir para onde vai o dinheiro, muito menos ainda. Eu acho que o Aníbal pode me corrigir, mas, por exemplo, eu lembro que algum tempo atrás foi um bafafá, assim, dentro da USP, porque o Rodas tinha gastado mais de 70 mil reais num tapete para o gabinete dele. E aí, isso demonstra como na USP não tem uma discussão orçamentária, não tem. Enquanto na Letras, por exemplo, o prédio estava caindo, entendeu? Esse tipo de coisa. Ou seja, não tem autonomia nem na acadêmica, muito menos orçamentária, não tem autonomia absoluta de nenhuma parte, assim. Então, acho que é isso que a gente tem que... Eu concordo com o que foi dito, mas eu vou resgatar uma questão que acho que é fundamental para nós. Né? A partir de 92, né? Desculpa, não foi 92, foi 90,
em 1990, se não me engano, em fevereiro de 1990, foi decretada a autonomia administrativa e financeira das 3 universidades estaduais paulistas, no caso USP, Unesp e Unicamp. E ali ficou já acertado nessa autonomia. Vamos lembrar também, isso aconteceu logo após, o governador era Orestes Quercia, logo após uma greve de quase 60 dias em 1988. Aí se definiu uma fatia do ICMS para financiar nas universidades. Que aí as universidades tiveram um grande prejuízo, porque foi definido ali que o percentual do ICMS, na época ICM, hoje é ICMS, né, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, foi destinado desse ICMS, hoje, né, 8,4%, sendo que os nossos cálculos, né, que o montante que era destinado às 3 universidades, 5 anos antes a esse decreto que deu essa autonomia financeira, o montante que as universidades recebiam era equivalente, à média desses 5 anos antes, a 11,6%. Ou seja, da autonomia já houve um prejuízo financeiro. Fizeram autonomia, mas com rebaixamento do financiamento. Tanto é que até hoje nós reivindicamos, junto à Assembleia Legislativa, onde é aprovada a LDO, né, os 11,6%. Lei de diretrizes orçamentárias. Exatamente. Todo ano isso acontece, essa discussão. Hoje é 9,57. E não foi obra de graça do Espírito Santo, ou de algum governador, ou de algum parlamentar, tá, para se chegar a isso. Chegou isso através de lutas, ou seja, várias greves, ocupações da Assembleia Legislativa, inclusive, que a gente conseguiu aumentar de 8,4 a chegar hoje a 9,57. Eu preciso fazer um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.